Mas você acha que você, como empreendedor, você sair desse lugar da esfera privada, digamos assim, e aí você se torna, por exemplo, você estava tentando ser presidente. Não, tentando não, eu vou ser presidente. Então, eu acho que seja, você tem uma motivação De servir. De servir. Aí De servir. Isso não vai te atrapalhar aqui? Ou as Aqui pessoas... aonde? Na parte de empreendedor, na Claro parte que vai. privada? Só no ano que eu mexi com isso, eu perdi dezenas de milhões de reais. Perdi. Já fui acordado pela Polícia Federal na minha casa com a desculpa que eu estava desviando o recurso que eu mesmo doei para minha campanha, pra você ter uma noção. Pois é. Claro que vai atrapalhar, eu sou perseguido por causa disso de forma absurda. E quanto isso te afetou? Cara, no dia que a PF estava na minha casa, a minha esposa perguntou no banheiro com os policiais lá muito irrespeitosos, assim, né? A Polícia Federal tem uma categoria poderosa, uma nobreza muito, muito bonita. Aí ela falou, e aí, você vai continuar com esse negócio de política? Eu falei, eu não tinha tanta vontade, mas agora eu tenho. Porque eu acredito que quando você é injustiçado, se você sabe mexer com isso, você vai tirar a injustiça que muitas pessoas estão sentindo. E de verdade, irmão, eu vejo que pessoas podem sair do patamar que elas estão. Eu vejo um sequestro emocional por parte de um tipo de ideologia política que é só falastrona, que também fica querendo falar para fazer corte, mas não tem realidade. Por exemplo, se você libertar o pobre, o Luiz um dia acabou falando aí, que ele percebeu na pesquisa que o cara que ganha 4 mil para cima não vota nele mais. Como se tivesse que manter os caras abaixo dessa linha. O cara, ele começa a pensar por ele. Mas você não acha que do outro lado também tem isso? Dos dois lados. Ah, tá. Deixa eu te falar. Um ser que pensa, ele vai avaliar os dois lados. Exatamente, essa é a minha visão. Uma pessoa que prospera, ela não tem um negócio de, peraí, vamos olhar aqui e vamos escolher um lado. Se você escolher um lado, você tá desbalanceado, cara. Sou piloto de corrida também. Não, eu prefiro o pneu esquerdo. Aí tá bom, o carro vai comer, você não termina a corrida. Você tem que avaliar os dois, até pra você criticar os dois e tal. Mas hoje em dia a galera quer a coisa mais mastigada. Cara, a gente sabe o que a gente precisava, irmão. A gente precisava de um plano de Brasil pra 2050. O problema é que nós estamos gastando o dinheiro público todinho pra reeleição. Nós estamos gastando o dinheiro público todinho para pagar a eleição dos deputados, dos prefeitos. Eu acabei de ser eleito. Eu fui eleito deputado federal, não sei se você sabe. Eu vi que você foi... A sua candidatura foi tirada, né? Foi, mas eu fui eleito. Foi noticiado. Você ganhou os votos que deveria. Mas não, aí não fui eleito, não. Fui eleito, status eleito. Aí caiu. Aí depois entrou com recurso, voltou. Aí depois caiu de novo. Isso foi uma perseguição na tua visão? Se não for, não é possível que o mundo é aleatório. Mas por que você caiu e os outros passaram? Perseguição sobre o quê? Então, sobre o partido. Eu entrei no partido, o partido foi implodido por manobra. Sim. Infelizmente, sim, cara. Eu queria ficar falando, mas não vai mudar nada. Eu percebi que todo cara antissistema, ele é um idiota. Por quê? Porque ele faz propaganda do sistema e vai ser esmagado pelo sistema. Então, o que passou pra mim não muda nada. Eu não sou antissistema. Eu entendo que ninguém vai chegar e vai falar. Por exemplo, um dia me perguntaram, eu fiz um evento no estádio de futebol, e aí tinha 30 mil pessoas, a pessoa perguntou, como é que é? Tem até um corte violento disso. Eu subi na arquibancada, fui conversar com o povo, aí alguém me perguntou, você vai acabar com a corrupção? Eu falei, não tem como acabar com a corrupção. A corrupção é da matéria. Cada um, cara, tem seu limite. Então você pega um cara que nunca gerou riqueza, vai e coloca um cara desse pra governar São Paulo pra você ver. Amiga, vai tomar um rodo aqui, só o sistema que já tá armado, o cara não tem a capacidade de olhar pra isso. Essa pergunta que eu ia te fazer. Porque você veio de filho de... Você falou, minha mãe era faxineira, tal, vim de uma condição baixa, e você se torna um cara que ganha muito dinheiro. Aí você, de repente, também... Não, eu fiz. Eu sei que você fez. É enjoativo, porque... Não, sim, você fez. Você fez muito dinheiro. Quem ganha é mendigo e menino pequeno. Sim, você fez. Você prosperou. E aí você tá num lugar agora que é, universo político e tal. Aí tem o teu lado, tipo assim, eu consegui, cheguei aqui, o cacete. Não tem um negócio do tipo, será que nesse lugar, que eu tenho 500 anos de uma estrutura, Sim. Será que eu consigo? Tu não olha e fala assim, puta, cara, não é pra mim? Então vamos lá, você vai me falar. Eu vou me ferrar aqui. Você como cidadão e um cara crítico, que eu acabei te acompanhando e vendo seu raciocínio, e já falei até em off pra você isso. O que você pensa de um político que tem capacidade geradora de riqueza, que tem saco para aguentar os outros? Tipo assim, um cara zombado do meu nível, tá? E tudo bem, vai converter em energia e continua no progresso. Os caras me chamam de piada, eu emendo. É a piada que mais prospera do Brasil. Eu não quero falar que não sou. Sim. Uma mulher, esse final de semana eu ganhei uma prova de triatlo em Olambra. Eu fiz ao vivo a transição lá. E aí, eu sou Ultraman também, não sei se você sabe, já fiz 400... Eu acompanhei seus vídeos. Então aí... A pessoa olha e fala, mano, o que eu preciso de um político? Você precisa de um político que é resistente, um político que é elegante, um político que sabe gerar riqueza. Talvez eu seja um dos maiores educadores do país hoje. Não é me gabando, mas eu tenho esse resultado.
de ser um dos caras que mais formou milionários no país. Aí você fala, isso não acontece. Tem uma pesquisa norte-americana que fala que até 2025 vai ter 500 mil novos multimilionários. Aí por quê? Foi atrás disso. Por conta de tecnologia, por conta de acesso à informação. Sim. Aí quem é que vai ser? Aí isso mexeu tanto comigo que eu falei, eu vou formar gente com essa mentalidade. E qual que é a mentalidade? Não foi minha mãe que colocou essa mentalidade de riqueza, não foi meu pai com estabilidade no serviço público que colocou isso. Foi entrar numa empresa gigantesca, multibilionária. Uma experiência. Claro, eu fui para a empresa do meu sogro, empresa de 35 anos de mercado, Meirelles. Fui funcionário dele 3 anos e meio, acabei de adquirir no final do ano. Mas aí é legal. Comprei a empresa que eu fui funcionário. Eu vi essa história, achei legal pra caramba, mas aí a gente estava no mundo do empreendedor. Legal, agora o público. Minha visão, Sim. que a partir do momento que dá pra ver que você tá querendo talvez seguir essa carreira política, ainda mais agora que a coisa ficou maior ainda, talvez, pô, daqui a pouco você vai ter uma novidade aí. Eu vejo que, vou falar uma coisa bem analogia, bem burra, mas pra ficar mais fácil pra eu entender, que é quase como político, parece que é uns caras que moram num condomínio, e esse condomínio a gente não tem acesso. E aí vocês ficam lá, não você, mas os políticos que estão ali estão brigando se a piscina fica do lado direito ou do lado esquerdo. Só que é tudo sobre a piscina deles. Isso aí não é, isso é uma briga de burro, né? Não é sobre aqui, não é sobre aqui. E a gente fica lá, eu quero a piscina do cara do lado direito, do cara do lado esquerdo. E no fundo, não nos beneficia. Cara, vou resolver o problema da piscina, não é uma analogia boba não. Vocês querem uma piscina da esquerda e da direita? Vamos fazer duas, vamos aumentar a produtividade dos dois lados e vamos fazer isso ser pago por vocês mesmos. Vamos ter 2 piscinas. Mas você entendeu o ponto que a partir de onde você está naquele condomínio, você não está mais aqui? Eu tô ligado, só que é o seguinte, eu rodei mais de 60 mil quilômetros na campanha para presidente. E ela nem começou porque ela foi cancelada na hora que, vamos ver, faltando 45 dias. Só que eu fiquei 10 meses envolvido com isso. E, cara, eu fui no Brasil inteiro, assim, né? Capitais e grandes cidades. Eu fui nas 80 maiores cidades do país. E aí aquilo mexeu muito comigo, de ver as pessoas falando, nós acreditamos nisso. Então, assim, esse espírito, é um espírito, tá? Esse espírito público de servidão, de aguentar pancada, de ter que ter essa nobreza, eu vejo que os políticos de hoje não têm. Os caras, de fato, eles não têm isso. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu fui eleito e um cara mandou uma mensagem para mim falando o seguinte, vamos negociar as emendas. Eu falei, do que você tá falando? Então já entrou num esquema ali dos caras quererem te levar para um lado. Só me explica do que você tá falando. Ele falou, não, todo deputado precisa de gastar 50 milhões para ganhar uma eleição. E aí ele já negocia com vários agiotas e já dedica para alguns prefeitos, o cara nem pode nem trabalhar, nem usar a lógica para servir o povo. Ou seja, você pega um cara despreparado para ter um mandato, você não está entendendo, ele é empurrado. Então, ele entra já devendo. Deixa eu te explicar. Você imagina um cara que não tem capacidade própria de gerar riqueza. Ele entra já vendido no sistema. Isso eu concordo. Eu não sou antissistema, não vamos... Mas a gente entende o seu ponto. Então, o cara ele veio por um caminho que não é esse caminho que você já veio. Mas é que eu falo, você não acha que você é mais útil sendo da iniciativa privada? Cara, você tá certo. Eu sou mais útil na iniciativa privada. Então por que você vai pra cá? É o seguinte, por que eu sou mais útil lá? Porque a maioria das pessoas, elas que eu gero essa utilidade, elas estão numa camada que não representa nem 2% do brasileiro. Então, se você for olhar para a utilidade direta e de satisfação direta, eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo. Estou formando uma base muito forte de empreendedorismo, de várias frentes. E você está certo, eu tenho mais utilidade lá. O problema é que eu sei que o brasileiro pisa no solo mais rico de todos, do mundo inteiro. Eu vou falar só 5 para não ficar piegas e não parecer o Enéas. Solo mais rico em aquífero, em água guardada debaixo da terra, maior espelho d'água do mundo, segundo maior rio do mundo, só perde para o Nilo, 600 quilômetros só de diferença, mas se você tirar os braços do rio Amazonas e você colocar ele em linear, nós somos maior que o Nilo. Volumetria de água é o dobro. Nós temos, então, o maior rio de forma linear, volumétrica, quer dizer, nós temos a maior floresta do mundo, o maior aquífero do mundo, a gente tem 95% do nióbio do mundo, e não tem ninguém desenvolvendo nada com isso, nós temos reserva de grafeno violenta, nós temos tudo, não temos intempérie, nós não temos vulcão, nós não temos geleira, não tem merda nenhuma, tem neve aqui que atrapalha nada para falar, tá ruim, igual a Rússia, quase todo o território é só gelo. Nós temos a melhor terra do mundo, tem em vários lugares 3 safras, e a maioria do mundo inteiro só tem uma. Amigo, qual que é a única coisa que a gente não tem? Um povo com a cabeça próspera. Aí nisso, por mais que no começo vai parecer que eu não sou tão útil, eu posso usar medidas públicas para fazer isso. Eu vou te dar um alerta, por exemplo, de lei. Aí eu sou jurista, eu posso te ajudar nisso. Por exemplo, se você coloca para o cara que se ele usar, não sei como é que está aqui, cada estado tem uma diferença, né? A questão de IPVA é estadual. Sim. Então você pega um carro e fala assim na lei estadual,
carro acima de 10 anos não paga IPVA, eu vou te falar, ficou para o meu primeiro carro, a primeira coisa que eu queria era não pagar o IPVA. Não tinha nem como pagar a prestação, imagina o IPVA. Então a lei meio que obriga você não a prosperar. Sim, porque no início ela já te não faz... Vamos olhar para os Estados Unidos. Estados Unidos, carro velho, amigo, eles colocam numa prensa e arrebenta com ele e acabou. O que faz? Aí você fala, quer dizer que as pessoas vão ficar sem carro? Não. Os caras não foram abençoados pela lei. Como que abençoa pela lei? Você vai lá e coloca uma lei assim, ó. Quanto mais velho o carro, maior imposto. Quanto mais novo o carro, menor imposto. Zero. Não precisa de cobrar imposto. É zero. O que eu vou fazer com isso? A cabeça de um político moderno. Não é esses caras aí que tem que já entrar vendido. Eu vou aumentar a indústria do país, que deve entregar aí quase 300 mil carros por ano, que é nada. Por quê? Porque tem vantagem de ficar com aquilo que é velho. Você olha até hoje, o Brasil não avança num monte de coisa, cara. Por quê? Por causa dessa mentalidade miserável de um político que não entende. Por exemplo, a gente poderia hoje, o Brasil está arrecadando em startups, e o governo fazer empresas para serem vendidas para colocar dinheiro no caixa. O único método que eu conheço hoje para baixar imposto. Aí alguém fala, o governo anterior conseguiu baixar imposto. Conseguiu, mas teve que tirar de outro lugar. A gente tem que aumentar a receita. Geração de receita é um negócio absurdo. Só que o povo entende isso. Alguém fala assim, chama o fulano de ladrão. Olha o pobre aqui com o bolso dele. Ó. O pobre faz isso aqui, ó. Não roubou nada de mim, o cara não é ladrão.